Regra de 3 simples. Se você vai no supermercado para comprar algum produto e não consegue decidir qual tamanho levar em relação ao custo-benefício, ou se você cozinha, dominar essa habilidade de resolver problemas que envolvem regra de 3 é fundamental, além de diversas outras aplicações e, claro, esse assunto também pode aparecer na sua prova. Na aula de hoje, eu vou resolver várias questões relacionadas a esse assunto. Então, bora lá! Com um pacote de milho de pipoca de 500 gramas, uma cozinheira consegue fazer pipoca suficiente para 40 pessoas. Para que esta cozinheira consiga fazer pipoca para 500 pessoas, utilizando o mesmo método de fazer pipoca, quantos quilogramas de milho ela precisará comprar? Percebam que essa questão traz para a gente duas grandezas: a quantidade de pessoas e a quantidade de gramas que eu vou representar com G. Então, a questão falou que 500 gramas consegue alimentar aí 40 pessoas. E a pergunta é a seguinte: quantas gramas serão necessárias, vou chamar de X, para poder alimentar 500 pessoas? É uma regrinha de 3 clássica, porque a gente tem 3 valores e a gente quer encontrar o quarto. A regra de 3 sempre consiste em um enunciado trazer para a gente 3 informações, esperar que a gente determine o valor da quarta informação. Percebam que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Olhem só, quanto mais pessoas eu quero alimentar, mais gramas de pipoca são necessárias. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a gente multiplica essas informações aqui, olha, esses valores, de forma cruzada. Fazendo essa continha, a gente fica, olha, 40 vezes x é 40x. Isso vai ser igual a 500 vezes 500. 500 vezes 500. O 40 que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, x vai ser igual a 500 vezes 500 dividido por 40. Nesse momento aqui, eu posso cortar, olha, o zero com o zero e eu vou dividir 500 por 4. 500 dividido por 4 dá 125. O que a gente precisa fazer agora é multiplicar 125 vezes 50. Fazendo essa continha, 125 vezes 50, a gente vai encontrar 6.250 gramas. Percebam que a gente encontrou a resposta em gramas, mas o exercício quer a resposta em quilogramas. O que a gente precisa lembrar? Que 1 quilograma é a mesma coisa que 1.000 gramas. Então, para eu poder responder essa questão na unidade de medida que o exercício pediu, eu preciso pegar 6.250 e dividir esse número aqui, olha, por 1.000. Dividir 6.250 por 1.000 é só pegar a vírgula que está aqui atrás, olha, e deslocá-la 3 unidades. Então, isso vai dar a mesma coisa que 6,25 quilogramas. A alternativa correta, portanto, é a letra C. Beleza? Bora continuar. Uma máquina empacota 5 sacos de parafusos em 8 segundos. Trabalhando sempre dessa maneira e sem interrupções, o tempo que essa máquina levará para empacotar 3.000 sacos desses parafusos será D. Essa questão também traz duas grandezas, que é a quantidade de parafusos e o tempo que essa máquina leva para produzi-los. Tá? Então, a questão falou que essa máquina consegue produzir 5 parafusos em 8 segundos. E pergunta qual que é o tempo necessário para produzir 3.000 parafusos. Eu vou chamar esse tempo de x. Percebam que essas grandezas também são diretamente proporcionais.
Porque quanto mais parafusos eu produzo, mais tempo é necessário. Como as grandezas são diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado. Multiplicando cruzado, a gente fica com 5 vezes x é 5x igual 3.000 vezes 8. Vou deixar só indicado esse produto aqui para facilitar as contas. 3.000 vezes 8. X vai ser igual a 3.000 vezes 8. O 5 que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Agora, eu vou dividir aqui 3.000 por 5. 3.000 dividido por 5 dá 600. Fazendo esse produto 600 vezes 8, 6 vezes 8 é 48. Eu acrescento 2 zeros, 4.800 segundos. Percebam que a resposta que a gente encontrou está em segundos. A gente tem que lembrar que 60 segundos, ou melhor, 1 minuto, corresponde a 60 segundos. Então, eu vou transformar esse tempo aqui em minutos. Para isso, vou pegar 4.800 e dividir isso aqui por 60. Fazendo essa divisão, olha, posso cortar um zero com zero. 480 dividido por 6 dá 80 minutos. Só que se a gente olhar para as alternativas, a gente ainda não encontra nenhuma alternativa com essa unidade aqui. Só que 80 minutos é a mesma coisa que 60 minutos mais 20 minutos. E 60 minutos corresponde a 1 hora. Então, o tempo que vai ser gasto para produzir esses 3.000 parafusos por essa máquina vai ser de 1 hora e 20 minutos. A alternativa correta, portanto, é a letra A, beleza? Um trem se desloca com velocidade de 300 km por hora e vai de uma cidade a outra em 3 horas. O tempo que esse mesmo trem faria este mesmo percurso entre as cidades com a velocidade de 450 km por hora é igual a... Aqui, a gente também tem uma regra de 3, em que as grandezas envolvidas é a velocidade, dada aí em quilômetros por hora, e o tempo dado em horas. O exercício falou que um trem com uma velocidade de 300 km por hora gasta 3 horas para percorrer um determinado percurso, uma determinada distância. E fala que se esse trem tivesse a 450 km por hora, qual seria o tempo gasto por ele para percorrer aí essa mesma distância? Aqui também tem uma regra de 3, porque a gente tem 3 valores e quer determinar o quarto. Só que essa questão tem um detalhe muito sutil que a gente tem que ficar atento, porque são grandezas inversamente proporcionais. Percebam o seguinte: quanto maior é a velocidade para percorrer uma mesma distância, menor vai ser o tempo gasto por essa pessoa. Então, quanto maior é a velocidade, menor é o tempo. Toda vez que as grandezas forem inversamente proporcionais, a gente vai multiplicar as informações de forma direta. Tudo isso tem justificativa, viu, gente? Estou facilitando aqui o entendimento, o caminho. Então, fazendo as contas, eu multiplico 450 vezes x, fica 450x igual a 3 vezes 300. Então, x vai ser igual a 3 vezes 300 é 900, dividido por 450. 900 dividido por 450 dá 2 horas. A alternativa correta, portanto, vai ser a letra A. Bora continuar. Considere que Jussara tenha decidido passar férias em João Pessoa
e por isso tenha tido de percorrer 140 quilômetros de carro de sua residência até a referida cidade. Considere ainda que nesse percurso o seu carro tenha consumido, em média, 16 quilômetros por litro. Nessa situação hipotética, caso o preço do litro da gasolina seja de R$ 4,90, então Jussara gastará R$ 85,75 com combustível no percurso de ida e volta. Questão interessante, mas que também trabalha com regra de 3. A gente precisa ficar atento porque o exercício está interessado no gasto total de ida e volta. Só o percurso de ida corresponde a 140 quilômetros. Como ela precisa ir e voltar, a distância total percorrida é de 280 quilômetros. Muita atenção com esse detalhe. Então vamos montar a regrinha de 3 aí. A gente tem a distância lá percorrida em quilômetros e a quantidade de litros de gasolina. Então, 16 quilômetros, ela vai gastar aí 1 litro. E 280 quilômetros, ela vai gastar um total aí de X litros. E é o que a gente quer descobrir. Essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, porque quanto maior a distância que ela percorre, mais combustível, mais gasolina ela vai gastar. Então, de novo, a gente vai multiplicar essas grandezas aqui, olha, de forma cruzada. Fazendo essas contas, a gente encontra 16 vezes x dá 16x. Isso vai ser igual a 280 vezes 1. 280 vezes 1 é o próprio 280. X vai ser igual a 280 dividido por 16, que é a mesma coisa que 140 dividido por 8, que é igual a 70 dividido por 4, que é igual a 35 dividido por 2, e 35 dividido por 2 é 17,5. Então, esse aqui, olha, esse que a gente encontrou é a quantidade de litros que Jussara vai gastar para fazer o percurso de ida e de volta. Só que a questão está querendo o custo total dessa viagem, né? Considerando que o valor da gasolina é de R$ 4,90. Então, para a gente finalizar a questão, a gente precisa aí fazer o produto de 17,5 com 4,9 ou 4,90. 5 vezes, deixar um pouquinho mais para baixo aqui, para ficar mais organizado. Olha, 17,5 vezes 4,9. 9 vezes 5, 45. Fica 5, vai 4. 9 vezes 7, 63. 63 mais 4, 67. Fica 7. Vai 6. 9 vezes 1 é o próprio 9. 9 mais 6, 15. Percebam que eu desconsiderei a vírgula, no final a gente coloca ela. 4 vezes 5 é 20, fica 0, vai 2. 4 vezes 7 é 28, 28 mais 2, 30, fica 0, vai 3. 4 vezes 1 é 4, 4 mais 3, 7. Somando aqui, a gente encontra 5, 7, 5 e 8. Como tem 3 números atrás da vírgula, ou melhor, 2, o 5 e o 9, a gente entra com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, a vírgula para aqui, dá 85,75 e bate com a afirmação da questão. A alternativa, portanto, ela está correta. Beleza? Legal, né? E aí, você está aprendendo com as questões? Então não deixa de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Bora resolver mais alguns problemas. Um morro foi cortado para a construção de uma estrada e 12 caminhões trabalharam durante 24 dias para transportar toda a terra para um aterro próximo. Se 18 caminhões tivessem sido usados para esse trabalho, o transporte de toda a terra teria sido realizado em... Questão interessante,
E a gente tem que ficar muito atento para não errar essa questão de bobeira. As grandezas envolvidas são a quantidade de caminhão, que eu vou chamar de C, e a quantidade de dias para transportar essa terra. O enunciado falou que 12 caminhões demoram aí 24 dias para transportar a terra e pergunta quantos dias serão necessários para transportar a mesma quantidade de terra se a gente tivesse 18 caminhões. Muita atenção, porque a gente tem mais caminhões disponíveis para transportar a mesma quantidade de terra. Então, é óbvio que eu vou gastar menos dias. Só pensando dessa forma, a gente já consegue eliminar aí, olha, sem conta nenhuma, alternativa D e alternativa E. A gente vai gastar menos dias. Por quê? Essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Quanto mais caminhão a gente tem disponível, menos tempo será necessário para transportar essa terra. Como as grandezas são inversamente proporcionais, eu vou multiplicar essas informações aqui de forma direta. A gente fica com a seguinte equação: 18 vezes x, 18x, igual 12 vezes 24. 12 vezes 24. O 18 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Daqui a gente tira que x vai ser igual a 12 vezes 24 dividido por 18. Vou fazer algumas simplificações aqui. Eu posso simplificar o 12 com 18 por 6, fico com 3 e 2. Eu ainda posso dividir aqui o 24 com 3. Fico com 24 dividido por 3 é 8 e 1. Então, a conta ela se resume em multiplicar 2, foi o que sobrou aqui, olha, vezes o 8. 2 vezes 8 dá 16. Ou seja, essa é a quantidade de dias que serão necessários para transportar a mesma quantidade de terra, agora por 18 caminhões. Alternativa correta, letra A. Uma empresa foi contratada para pintar uma superfície de 600 metros quadrados na parte externa de um edifício. A tinta escolhida consegue, com 1 litro, cobrir 20 metros quadrados de superfície. Essa tinta é vendida em galões de 3,6 litros. O número mínimo de galões de tinta que devem ser comprados para realizar a pintura é mais um probleminha aí de regra de 3, e as grandezas envolvidas é a quantidade de litros de tinta e a área da superfície, que é dada em metros quadrados. Então, o exercício falou que 1 litro de tinta é capaz de cobrir 20 metros quadrados. E a pergunta é: quantos litros serão necessários para cobrir 600 metros quadrados? Eu vou chamar isso aqui de x. Nesse exemplo, as grandezas elas são diretamente proporcionais, porque quanto maior é a área que eu preciso pintar, mais litros serão necessários. Como as grandezas são diretamente proporcionais, a gente multiplica essas informações aqui, olha, de forma cruzada. Então, multiplicando cruzado, a gente fica lá com 20x igual 1 vezes 600 é 600. Daqui a gente tira que x vai ser igual a 600 dividido por 20. 600 dividido por 20 dá 30 litros. Ou seja, essa é a quantidade de litros para poder pintar 600 metros quadrados de superfície. Beleza? Só que a questão quer saber quantos galões de 3,6 litros serão necessários para poder realizar essa pintura. Para a gente descobrir isso, basta dividir 30 litros, no caso, por 3,6, que é a quantidade de tinta em litros que vem em cada galão. Dividir 30 por 3,6, para a gente sumir com a vírgula,
basta dividir 300 por 36. E aqui eu vou simplificar, olha só. Eu posso simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 6. Então, eu fico com 50 no numerador e 6 aqui no denominador. Então, vou dividir 50 por 6, que é equivalente a dividir 25 por 3. Então, vamos lá, olha. 25 dividido por 3. 25 dividido por 3 dá 8 inteiro. 8 vezes 3 dá 24, menos 24, sobra 1. Eu trago um zero, 10 dividido por 3 dá 0,333. O que a gente encontrou foi a quantidade de galões necessários, 8,333. Mas não tem como eu chegar na casa de tinta e pedir 8,3 galões de tinta do tipo 3,6, né? Então, a quantidade mínima que ele tem que comprar, por mais que sobre um pouquinho, é 9. Então, a alternativa correta é a letra C. Beleza? Valeu. Bora continuar. Uma máquina de tecido consegue produzir 120 metros de tecido em 6 horas de trabalho. Uma máquina nova de melhor desempenho consegue produzir 25 metros por hora. Pode-se afirmar que, usando a máquina mais nova ao invés da antiga, o tempo para produzir 200 metros de tecido será reduzido em um total em horas de. Questão interessante. Para resolver essa questão, a gente vai aplicar 2 vezes a regra de 3. A primeira regra de 3, primeiro vamos organizar aqui as grandezas envolvidas, é a quantidade de metros de tecidos, que eu vou representar com a letra M, e a quantidade de horas, que eu vou representar aqui por H. Vou fazer os cálculos primeiro com a máquina antiga. A máquina antiga, ela consegue aí produzir 120 metros de tecido em 6 horas. Se ela tivesse que produzir 200 metros, quanto tempo ela gastaria? Vou resolver uma regrinha de 3 simples. As grandezas aqui são diretamente proporcionais. Quanto mais metros de tecido, mais tempo é gasto. Então, a gente vai multiplicar essas informações aqui de forma cruzada. Fazendo essas contas, a gente encontra 120x igual a 200 vezes 6. O 120 que está multiplicando passa dividindo. X vai ser igual a 200 vezes 6 dividido por 120. Eu vou simplificar aqui. Isso facilita demais as contas e a gente ganha tempo com isso também. Posso cortar, olha, esse zero com esse zero. E o 12 dividido por 6 fica 1 e 2. Agora eu vou dividir 20 por 2. 20 dividido por 2 é 10. Então, 10 horas é o tempo gasto pela máquina antiga para produzir 200 metros de tecido. Agora, vamos repetir o cálculo para a máquina nova, mais eficiente. O enunciado falou para a gente que a máquina nova, vou colocar aqui as grandezas, metros e a quantidade de horas, ela consegue produzir 25 metros de tecido em 1 hora. E pergunta também, se ela tivesse que produzir aí 200 metros, quanto tempo ela gastaria? De novo, as grandezas são diretamente proporcionais, porque quanto mais tecido eu produzo, mais tempo eu gasto. A gente vai multiplicar essas informações de forma cruzada. Multiplicando, a gente fica com 25x igual a 200. X vai ser igual a 200 dividido por 25. Fazendo essa divisão, a gente encontra 8 horas. Ou seja, a máquina mais nova leva 8 horas para produzir os 200 metros de tecido, enquanto a máquina mais antiga leva 10 horas. Então, a diferença, né, porque é isso que a questão pergunta, a diferença em horas, né, quanto tempo vai ser reduzido aí, vai ser de 2 horas, alternativa correta, letra C. Legal, né? Bora lá. São necessários 60 pedreiros para construir um pequeno prédio em 40 dias. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de pedreiros
que uma construtora necessitará para construir o mesmo prédio em outro local e totalmente idêntico, só que em apenas 30 dias? Bora montar a regrinha de 3. As grandezas envolvidas são a quantidade de pedreiros, que eu vou representar com a letra P, e a quantidade de dias para produzir esse prédio. Então, 60 pedreiros gastam aí 40 dias para produzir um prédio. E a construtora pretende construir um prédio idêntico, só que em 30 dias. E pergunta qual que vai ser a quantidade de pedreiros necessária. Essa questão também envolve grandezas inversamente proporcionais, porque quanto mais pedreiros a gente tem trabalhando, menos dias a gente vai gastar para poder construir o prédio. Muita atenção com esse detalhe para não errar. Como as grandezas são inversamente proporcionais, a gente multiplica as informações aqui de forma direta. Então, a gente vai ficar com 30x igual a 60 vezes 40. X vai ser igual a 60 vezes 40 dividido por 30. Eu gosto de simplificar o que dá antes de fazer as multiplicações. Isso facilita demais, a gente economiza tempo com isso, tá? Ajuda muito. Então, bora lá. Ó. Vou poder cortar esse zero com esse zero, e 60 dividido por 3 é 20. Então, a conta ela se resume em multiplicar 20 vezes 4. A gente encontra 80. Então, essa vai ser a quantidade de pedreiros. Alternativa correta, letra C. Se você gostou das questões, não deixa de curtir, compartilhar e me seguir aqui no canal, beleza? Até a próxima. Valeu!